Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Vamos embora, encerrando o abril. A gente vai se distanciando da pandemia, porque a gente tem que acreditar que o Covid-19, ou a Covid-19, vai nos deixar uma hora, né? Vai desgrudar, vai embora. Vamos achar pela vacina, ele vai enfraquecer, não sei, Deus vai olhar para o mundo, para a humanidade, ele não vai ser eterno. Então, a gente está se distanciando dele também, estamos avançando. Olha, temos uma bandeira preta aí, vamos agradecer a garotada, aos estudantes, passamos por uma vermelha, né? Eu acho que foi uma atitude absolutamente inteligente do governador do estado, já deveria ter se pensado nisso, né? A sua equipe lá e tal. Que tem uma equipe que quer preta e fechar tudo, e tem uma equipe que quer abrir por todas as razões, né? As pessoas têm que trabalhar, têm que buscar o seu pão, em todos os segmentos, né? Olha o biscateiro, esse biscateiro passaram fome aí, ó. Não paga o conto, não paga a luz, não paga nada. Casinha lá que ele tem, levar o grude, como se diz, né? A comidinha para as crianças, para a família, para a mulher. Pô, o negócio não é assim. Tudo bem, temos que respeitar a Covid, salvar vidas, respeitar os protocolos, mas o pessoal tem que trabalhar. Quem tem o contra-cheque, está lá no home office, está um espetáculo. Está bonitinho em casa, né? Ar-condicionado, traguinho aqui, papapá, né? Cascavel. Home office. Aí. E os outros que não têm home office? Que tem que ficar à margem. Sem contra-cheque, sem nada, tá? É ruim. Não ingressa o teu dinheiro aí no fim do mês, aí, contra-cheque. Aí tu vai sentir na pele. Tua família vai sentir. Então, o pessoal tem que ter o direito de trabalhar. Agora, tem que respeitar os protocolos, etc. Sim, tem também. Mas tem que dar uma liberdade. Senão é cárcere privado. Não é assim, tá bom? Aliás, a Constituição, se entrarmos na miudeza da coisa, isso aí não poderia ser. A pessoa tem direito de ir e vir, etc. e tal, né? Tem direito de levar o seu pão nosso de cada dia para casa e é assim por diante. E aí está batendo, então, o mês de maio, em seguida aí, mês 5. Graças a Deus. E lá por 10 de maio, já o governador vai mexer também em protocolos, em bandeiras, e eu acho que nós vamos para uma laranja aí, não, vermelho e laranja, ou vai ter a cogestão aí, então bota na vermelha e libera a cogestão, Sebastião Melo certamente vai baixar uma laranja de umbigo, um amarelão no outro dia. Que é um espetáculo. Marcelo Matias aqui conosco, presidente do CIMR, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Bruna Razeira, grande advogada no campo familiar, especialmente, né? E Roxane Ponzi, também nossa comentarista, assim como a Razeira, também grande advogada, comentarista de todos os temas, mas especialista em direito de trânsito. Aliás, trânsito é um negócio complicado também, né? Hoje, para interpretar a legislação de trânsito, bom, nem o documento aquele que a gente paga tanto, não vem mais, tem que baixar no sistema, aplicativo, não é para qualquer um isso aí. Eu não consegui. A Roxane fez para mim. Então é um negócio complicado. Nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, aquele que estende a mão para a gente na hora da necessidade e da prosperidade. Taxas civilizadas. E Grupo Zafra, 86 anos, o melhor supermercado do planeta. Tá bom? Muito bem, vamos passar pelo esporte, pelo futebol, dizendo que hoje tem Sul-Americana para o Grêmio Porto Alegrense, Tri da América. Lá onde ele conquistou o Tri da América, ele vai enfrentar o Lanús, tá? Então, no La Fortaleza, é Sul-Americano. O Grêmio não conseguiu participar da Libertadores, mas como não tem Sul-Americana, só sai um, né? Só tem um campeão, não tem, só sai um de cada chave. Não dá para brincar. Tem que ir lá hoje e ganhar, porque senão complica bastante. Vai ter Jeromel, vai ter Kerman, vai ter Maicon. O Grêmio vai mais ou menos com a força total, vamos assim dizer, né? Então, Rafinha na direita, joga muito esse rapaz. Essa foi uma bela aquisição. Aliás, eu vou falar em aquisições do Grêmio. Eu tenho o maior apreço, eu admiro demais o presidente Romildo Bolzan. Nós assistimos muitas partidas antes, tempo de Ottoni, outros presidentes, Albino, outros, Fábio Koff, em cabinas de imprensa que não eram ocupadas, a gente assistia lá o Romildo Bolzan, seu grande escritório e prefeito de Osório, vinha a Porto Alegre e a gente assistia ali, batia papo e tal. Nunca eu pensei, o Romildo vai ser presidente um dia. E que presidente maravilhoso. Mas a única coisa que eu digo assim, que eu não fecho assim, eu assino embaixo tudo que o presidente Romildo Bolzan fez, todo o seu passado e o presente do Grêmio. Agora, esse do
do nosso amigo, poxa vida. Renato? Não. O Renato também, a saída foi, não é como eu gostaria, mas ele estava com o tal do Covid e foi ruim. Não, esse menino que está no Bayern de Munique lá, parado, que custa 2 milhões para vir para o Grêmio por mês, hein? Douglas Costa. Foi um astro no Grêmio, né? Talentoso, produzido no Grêmio, mas voltar, ele teve o histórico de lesões desse rapaz, pelos vários clubes na Europa que ele esteve, é demais, hein? E ele tem uma quilometragem bonita, tá? E a gremista disse, eu quero encerrar, quero voltar para o Grêmio. Sim, mas o investimento vai valer? Qual é a segurança? É por produtividade, isso é um mecanismo que se usa agora, né, Marcelo Matias? Também é muito bom, mas nós temos exemplos recentes aqui no Grêmio que não deu certo o mecanismo, né, esse gatilho, se o cara produzir, o atleta produzir, ele ganha, se não produzir, não ganha e tal, e se não tiver bom, já dispensa, vai embora, sem direito a nada de retroativo, de salários e tal. Mas eu acho que, admiro, é talentoso, jogando bola, Douglas Costa é um talento, é um craquíssimo, mas tem esse histórico de lesões e já não é um menino que saiu daqui. Então, devagar com a dor que Santa Cruz. Mas se o presidente Romildo, o Marcos Hermann, né, que é o nosso vice-presidente de futebol, se o nosso treinador, comissão técnica, optarem, eu ajoelho. O que eu vou fazer? Então tá, são tantas cabeças pensando, pelo bem do Grêmio, então traz o Douglas Costa. Mas é arriscado. Enfim, o Internacional está indo muito bem, obrigado, está aí, quer dizer, não esteve tão bem, agora deu uma melhorada. Se recuperou. Mandou o Esportivo para a segunda divisão, e pegou um filezinho aí, tocou 4-0 aí na Libertadores. Então, tá mais ou menos. Marcelo Matias. Boa noite, Silvas. Eu estou muito feliz em poder estar ao teu lado hoje aqui. Eu fiquei muito preocupado contigo e estava com saudade de poder participar, não só aqui na RDC, mas ao teu lado. Então, maravilha. Eu quero a recíproca é verdadeira. Fico feliz com a presença do amigo aqui. Realmente muito feliz. Estou muito preocupado com o futebol, porque todas as vezes que eu vi aqui tinha jogo do Grêmio ou do Inter, como eu sou colorado, aí eu me dei mal. Então eu tô inclusive chateado por ter sido convidado hoje, porque já aumentou em grande as chances do Grêmio vingar hoje, porque se eu estou aqui, até hoje é 100%. Espero que hoje seja o dia para a gente mudar a sina das vitórias gremistas e derrotas coloradas comigo aqui, Silvio. Tá certo, bora, vamos ver. Vamos ver. Essa honestidade do Marcelo Matias é maravilhosa. A Bruna é o quê? Colorada. Ah, entendi. O lado de lá é vermelho, é isso? Hoje é um dia que nós empatamos. Isso é uma coisa rara aqui. No caso, nós estamos ganhando, porque o Marcelo ele vota a favor do Grêmio, apesar de ser colorado, então a gente está ganhando, Silvas. Muito bem. A Roxane é gremista, mas é gremista. Só faz isso. Não praticante. Não praticante. Então tá. Mas uma expectativa boa aí do Internacional nas finais do Gauchão também, Matias? O Gauchão, isso eu sempre sigo a posição do finado Cláudio Cabral. Só tem uma coisa pior do que ganhar o Gauchão, que é perder o Gauchão. Então, por pior que seja, eu realmente gostaria que o Inter ganhasse. Faz um bom tempo que a gente não tem um título para comemorar, e essas alturas, até partida de ping-pong eu estou aceitando. Tá certo. Que espetáculo. Muito bem. Vamos adiante, então, dizendo que nós vamos falar aqui do governo do Estado, das preocupações do governo do Estado em relação ao respeito aos protocolos. O pessoal está vacilando, isso preocupa demais o governo do Estado, tá bom, minha gente? Então, se liguem, colaborem, porque senão daqui a pouco nós podemos voltar à bandeira preta. É só mudar o quadro, leitos, internações, etc. e tal, a encrenca está estabelecida. Então, faz a tua parte, não te aglomera, respeita, álcool gel, máscara. Máscara onde você tem que usar máscara. Tem gente usando máscara, vai no banheiro de máscara, não precisa daí. Vai fazer Cooper, caminhada de máscara, não tem ninguém 100 metros para frente nem para trás, está errado, não precisa botar máscara. As autoridades, Marcelo Matias diz isso aqui também, que é médico, presidente do CIMI, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, então é uma responsabilidade a pessoa dizer isso aí, né? Essa máscara aí não é assim, não é? Depende de onde você está, evidentemente, para entrar no shopping, entrar no restaurante, Mas, enfim, na hora de fazer uma atividade esportiva, por favor, né? Uma física aí não precisa. Então, eu vou falar do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, então, essa mensagem do governo do Estado sobre denúncias em relação ao desrespeito dos protocolos de prevenção. Então, o governo está preocupado, está passando uma mensagem aqui para que você sintonize, né? Cai na real. Respeito, sensibilidade, consciência. Dá uma olhada.
Ainda estamos vivendo um momento muito difícil da pandemia e, infelizmente, muita gente continua desrespeitando as medidas sanitárias. Por isso, para evitar que a Covid faça ainda mais vítimas, denuncie aglomerações, festas e qualquer desrespeito aos protocolos de prevenção. Acesse denuncia181.rs.gov.br ou ligue 181 e ajude a salvar vidas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Aí, ó, olha a mensagem do governo do Estado do Rio Grande do Sul, mostrando para você os riscos de quem não respeita e que coloca toda a turma que respeita na mesma roda, né? Então é muito ruim, tá bom? Então tá. Vamos adiante, então, falando aqui de um momento extraordinário que amanhã, eu vou dizer aqui, já vou dizer de quem é que eu vou falar aqui, eu meio que me perdi aqui, ó. Mas eu vou falar do Armazém do Queijo Empório Gourmet, tá, minha gente? É um negócio extraordinário. Tá aqui. Para amanhã, sexta-feira, Armazém do Queijo, olha aqui, ó. Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade, tá aí o João Tumeleiro já no vídeo. Para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Onde é que fica o Armazém do Queijo? Na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, bairro Petrópolis. Aberto de segundas a sábados, das 9h30 às 19h30, domingo fechado, domingos e feriados, tá bom? Então te liga que lá só tem maravilhas gastronômicas, vinhos espetaculares, outras coisas, né? Eu diria assim, queijos importados nacionais, frios, né? Também nacionais importados, só maravilhas. Por exemplo, assim, ó, massas, conservas, especiarias, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, pizzas, biscoitos, salmão, camarão, pato, marreco, espumantes, cestas para presentes espetaculares, pratos prontos. Aí eu vou falar dos pratos prontos, por exemplo. Olha aqui, ó. Amanhã, sexta-feira, 30/4, então, sexta, não poderíamos deixar de fora nosso risoto de pinhão com linguiça defumada. O queridinho da casa. Por quê? Porque são sucesso de vendas e muitos clientes amam essa delícia. Reservas pelo WhatsApp 51 820 7107. 51 8020 7107. 8020 7107, WhatsApp. Também tem o telefone fixo, que é o 51 3392 0085. Temos telefone aí no seu monitor, tá bom? E também no Instagram ou Facebook. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas pelo motoqueiro, pela teleentrega, tá? O mesmo vale para quem vier retirar na loja, após as 14. Quanto custa? R$ 55,00 o prato, o qual serve, em média, 2 pessoas. Tem custo para entregar? Sim. Variam de acordo com o bairro. Vale a pena? Demais. Um dos pratos mais gostosos do Armazém do Queijo Empório Gourmet, Rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Então te liga, isto é espetacular, é saboroso, eu já saborei um prato desses aí. Olha aqui, minha gente, é para arrebentar a boca do balão. Aliás, tudo lá no Armazém do Queijo é espetacular. O João não brinca com coisa séria. O João é um gourmet, grande empresário, é um visionário, trouxe o Armazém do Queijo para Porto Alegre, sucesso de bilheteria, é maravilhoso. A clientela muito boa, maravilha, fidelizou a clientela, só coisa boa. Então, está aí exatamente o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que também é referência no país, é modelo, porque ele é o melhor do país em estrutura, estrutura física, estrutura, né, de gestão, atividades, só coisa boa. Chamada aqui que eu vou fazer para vocês. Ó. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Ele tem vários programas, o CIE do Rio Grande do Sul, né? Tem inclusive para idosos, mas tem uma variedade, deve ter uns 8, 10 talvez. Mas nós estamos aqui mais ou menos incentivando esse para os jovens. Jovens que procuram os seus rumos, né? Profissionais para o seu futuro, seu breve futuro que está chegando aí. E aí o CIE é campeão em estágios maravilhosos. Dá uma olhada.
Muito bem, tá aí. Bom, vamos falar aqui com o Marcelo Matias, que é médico e presidente do CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Marcelo Matias, com toda a sua competência e responsabilidade, aliás, liderando um sindicato modelo, padrão, como o CIMER, como é que o Marcelo Matias, médico, vê essa mudança de bandeira, a garotada tendo condições de voltar à escola, o convívio com colegas, com professores, que é da natureza do aluno, né? Ir à escola, ter o relacionamento com seus alunos, com seus colegas, com os professores, fazer a merenda, brincar, praticar esportes, etc. e tal, faz parte da vida, né? Isso é exatamente o que se estabelece na vida e no mundo. E com a pandemia, o pessoal ficou isolado em casa, essa garotada está ansiosa, está até estressada, porque não tem esse convívio, está presa em casa, isso aí mexe, né, com esse equilíbrio emocional dessa garotada. Então, como é que o doutor Marcelo Matias vê esse avanço, eu diria assim, com essa medida do governo do Estado, do governador Eduardo Leite, em estabelecer de bandeira preta, passar para vermelha, para termos a condição de ter o retorno da meninada na escola? Olha, o Sindicato Médico, inclusive, se manifestou publicamente favorável à abertura, embasado especificamente em dados científicos que demonstram a menor virulência da pandemia sobre adolescentes e crianças e pelo fato de que o ônus dos adolescentes e crianças, ao não terem o convívio com os colegas e as aulas presenciais, está fartamente na literatura bem documentado. Nós temos desde problemas nutricionais a problemas de relacionamento, atraso de cognição, dificuldades de relacionamento interpessoal. Nós temos um aumento de depressão extremamente importante, em alguns países no qual isso é claramente medido. A gente tem um aumento de mortalidade por suicídio superior ao aumento de mortalidade potencial pela presença da pandemia. Então, faz bastante tempo que a gente está aguardando uma autorização científica para nos posicionarmos favoráveis à abertura, e isso ocorreu por todas as entidades de pediatria do nosso estado mais importantes. Então, e seguida, inclusive, a própria lógica e prescrição do CDC, que eu sou crítico em relação a várias coisas do CDC, que é o Center for Disease Control norte-americano, mas que recomenda a abertura dos colégios. Então, nesse aspecto, nós somos muito favoráveis. Inclusive, recebemos um conjunto de abaixo-assinados com 1.800 médicos defendendo a abertura das escolas e queremos dar os parabéns para o governo do estado porque tomou essa atitude, porque, afinal de contas, nós precisamos, em todos os atos políticos, eles terem um embasamento na ciência, mas também temos que ter capacidade de mudar de ideia. Então, nesse aspecto, fomos muito favoráveis ao que o governo do estado fez e esperamos que as escolas não fechem mais, pelo menos por longos períodos, porque o dano da escola fechada para os adolescentes e para as crianças é sempre muito grande. Muito bem. Roxane, tu como gaúcha, faz parte da comunidade, qual é que era a tua visão em relação a essa garotada aí, que muitas vezes não tem quem cuide deles em casa, porque os pais têm que sair para o trabalho, e crianças que moram em zonas mais menos aquinhoadas, com dificuldades, a vizinha cuida, o outro cuida, é um risco, e os pais saem preocupadíssimos para o trabalho, porque a escola muitas vezes é também uma válvula, né, na cadeia familiar, os pais têm que sair para o trabalho e tal. Então, vai para a escola, a mãe e o pai ficam tranquilos, está aprendendo, tem segurança na escola, etc. e tal. E sem isso aí, a criança muitas vezes fica à deriva. E nem toda criançada tem capacidade de equipamento para fazer um estudo online e tal, né? Então, é muito difícil. Isso é um avanço extraordinário. Eu acho que tem muita gente numa felicidade espetacular hoje. Com certeza, Silvas. E, aliás, comungo do mesmo entendimento do Marcelo em relação a essa necessidade das crianças terem essa interação com os colegas, né? Porque a formação desse ser humano não é só aprender matemática, português, ciências, né? É também saber ter essa relação interpessoal. Então, sob esse ponto de vista, muito bom, né, que a gente tenha tido possibilidade de mudar os mecanismos de contabilidade, né, para que essa cor dessa bandeira preta tenha passado para o vermelho. Aliás, quero até aproveitar a presença do Marcelo aqui, talvez ele possa me auxiliar. O pouco que eu escutei a respeito disso, que houve muita crítica em relação à decisão do governador
bom, já que ele teve uma decisão contrária na justiça sobre a vontade dele de voltar às aulas, então ele, né, mudou as regras do jogo, teoricamente, porque passou da bandeira preta para a vermelha. Mas eu escutei, enfim, a gente escuta tanta coisa, né, na mídia hoje, não sei exatamente quem era o médico que estava falando sobre isso, mas achei muito coerente o argumento dele justamente no seguinte sentido. Primeiro que a gente tinha uma questão estatística e matemática, eu fico pensando assim, como é que eu tenho 110% da capacidade ocupada? Ou eu tenho 100%, ou eu tenho menos de 100%, mas mais do que 100% não faz muito sentido, né, para a gente, por conta do quê? Porque é justamente a capacidade dos hospitais que impacta na decisão da bandeira. E aí eu escutei justamente dizendo o seguinte, bom, existe um número de leitos que são ativados e desativados conforme a sua necessidade. Bom, mas então a gente tem que começar a contar, né, o número de leitos supostamente disponíveis a partir desse alargamento. E não tão somente os 100%. Porque é isso que está impactando, por exemplo, essa bandeira preta não sai nunca do lugar e mesmo a gente diminuindo, né, a demanda dos hospitais. Então, não sei se o Marcelo consegue corroborar essa informação, porque isso fez muita lógica para mim. E eu consigo compreender que a decisão de sair da bandeira preta para a vermelha, ela continua sendo também uma decisão científica e não tão somente política, né? Porque os que não gostaram da decisão, ele teve um revés na justiça e, portanto, então mudou as regras do jogo. Acho que nós temos que ir por partes, Roxane, e acho que vai ser bastante interessante para nossos telespectadores terem bem essa noção. Por que a gente consegue ter mais do que 100% de leitos? Porque quando a gente fala em 100% de leitos, a gente fala dentro daquilo que foi determinado pela própria legislação concernente à abertura de leitos, em termos de profissionais, de qualidade de técnicos, de enfermeiros, de espaçamento entre um leito e outro e de condições ideais. Na prática, o que aconteceu é que durante a pandemia, diversas vezes nós recebemos, inclusive, denúncia de médicos de que numa UTI que caberiam 10 pessoas, tinham 15. Então, é justamente assim que se consegue alargar o número de leitos, reduzindo-se a qualidade de leitos individualmente. Muitas vezes foram utilizados centros cirúrgicos, salas de recuperação para leitos de CTI. E isso sempre vem às custas de algo. Às custas, por exemplo, das cirurgias eletivas ou das cirurgias de urgência terem um local adequado para serem escoadas. Então, em vários momentos, nós passamos dos 100%. O grande problema, no meu entender, é que o governo do estado ficou refém de uma regra que ele mesmo criou sem ter uma base científica tão forte. Quando ele cria o fato de que nós vamos circular as pessoas ou ter sala de aula em cima da relação de doentes e leitos de UTI, eu parto de um pressuposto de uma premissa criada pelo próprio governo, que esses leitos são fixos ou que as infecções não vão alterar o número de leitos. Porque na prática o que acontece é o seguinte, o leito de UTI é caro de ser mantido. Quando o hospital abre esse leito, ele tem um custo de manutenção, mesmo parado, muito alto. Porque ele tem o profissional, ele tem a energia elétrica, tem todo o conjunto da existência daquele leito e tem o que ele custa porque muitas vezes ele está fechando outros serviços para a existência do mesmo. Quando começa a baixar a incidência, se eu passo da parte do pressuposto que é uma relação casos-leitos, o hospital sempre vai reduzir os leitos. E ele tem a necessidade de reduzir os leitos porque economicamente ele precisa desses leitos para outras questões. Ele não vai deixar o leito ali fechado e fazer uma festinha no final de tarde. Na prática, o que acontece é o seguinte, com esse sistema criado pelo próprio Estado, quando baixa a incidência, baixa o número de leitos. Quando baixa a incidência e baixa o número de leitos, mantém-se a relação, o Estado fica em bandeira preta. Então o governo criou uma arapuca para ele mesmo. E ele percebeu que ele criou uma arapuca para ele mesmo, porque a justiça sempre mandaria com que ele deixasse as escolas fechadas, porque pelo cálculo que ele mesmo criou, sempre nós manteríamos a bandeira preta. No momento que ele muda a regra não baseada na ciência ou qualquer outra coisa, mas ele criou uma regra por decreto e ele tem o direito de mudar a regra por decreto. Esse decreto atual é mais razoável, porque hoje nós temos aqui em Porto Alegre mais pessoas internadas por outras patologias do que por Covid nos leitos Covid. Não tem lógica eu ter pessoas internadas por infarto, por derrame ou por pneumonia e fechar a circulação das crianças pelo Covid. É tão ilógico isso que o governo do estado foi sensível, percebeu que ele seria sempre refém daquela regra por ele mesmo criada e
aceitou flexibilizar. Então, eu achei que o governo do Estado fez o correto. Do ponto de vista político, é muito mais interessante ceder e buscar algo que produz mais resultado do que ficar trancado naquela ideia prévia e não mudar. De qualquer forma, essas restrições têm uma base científica bem mais tênue do que se imagina. Entretanto, eu acho que o governo do Estado acertou e o que eu quero é ver as escolas abertas. Muito bem. Bruna Razeiro. Ouvindo aqui questões médicas, né? E aí eu trago um contraponto da questão pedagógica, né? Eu sou filha de professora, que foi secretária de Educação lá do município de Casca por 8 anos. E do ponto de vista pedagógico, para recuperar este ano perdido das crianças que foram alfabetizadas agora, nesse último ano, nós vamos precisar de 10 anos. Então, a urgência para que essas crianças voltassem à escola, sob o ponto de vista pedagógico, é praticamente irreparável, né? E aí, sem contar, bem como o Silvas falou, se nós formos para, enfim, periferias de Porto Alegre ou para escolas do interior em que os pais têm mais dificuldade, né? Nós temos uma imagem de um menino que circulou o Brasil, que estava pegando sinal no meio da lavoura, porque não tinha equipamentos. Então, a escola, além de ensinar matemática, português, ciência, também dá todo um entorno, né? Tem crianças que só se alimentam bem na escola. Então, são várias questões sensíveis, delicadas, que com a volta às aulas, me parece que começam a ser sanadas. Sem contar esse dano irreparável pedagógico para essas crianças. Então, que bom que as crianças puderam voltar para o lugar delas, que é a escola. Se eu puder fazer uma observação aqui, Silvas, há um detalhe muito importante, doutora Bruna, acerca exatamente disso, que é o fato de que, por exemplo, a escola e os professores são responsáveis pela maior parte das triagens, por exemplo, para a violência do lar que ocorre no nosso país. Portanto, eles são fundamentais em outras áreas do desenvolvimento. E o que acontece é que, se a gente pegar, por exemplo, não só as crianças, mas eu sou professor de uma faculdade de medicina e eu dou uma cadeira lá, que é a cadeira de ginecologia, eu sou ginecologista, que é uma cadeira teórico, a parte teórica não foi prejudicada, prática. Os meus alunos tiveram uma perda pelo simples fato de não terem tido contato com os pacientes. Perfeito. Então, esse ônus ele é muito maior do que parece, ele vai para todas as idades. E o Brasil sempre foi rei em ser péssimo no PISA. A nossa tendência é piorar mais ainda naquilo que nós já éramos muito ruins. O PISA, acho que todos aqui sabem, é aquele teste que se faz da qualidade do ensino, que o Brasil, ao que me consta, em 76 nações, ele era em torno de 75º. E, portanto, não tem muito o que piorar, porque, ao que me consta, tem um país pior do que nós, mas a nossa tendência é claramente não melhorar com tudo que aconteceu nesse último ano. Perfeito. É isso aí, mais ou menos? É isso aí. Perfeito. Muito bem, vamos adiante, falando de Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, né? É o banco estatal que dá resultados, balanços positivos. Nós temos aí o presidente Coutinho, que é invejável, né, na gestão do Banrisul. Ele tem uma visão absolutamente legal do que é uma instituição financeira, que é um banco, né? O banco tem que capitalizar, tem que ter, né, retornos, balanços saudáveis, etc. e tal, e contemplar os seus correntistas também, né? Com propostas, enfim, uma série de planos, né, para que esse correntista se insira no banco e acabe usando os benefícios que o banco oferece e o banco capitalizando as suas divisas, crescendo, mostrando os melhores resultados. Então, os cumprimentos à direção do Banco do Estado do Rio Grande do Sul por essa gestão maravilhosa, brilhante. Vamos falar do Banrisul Digital? Olha aqui, o Banrisul Digital, o aplicativo que tem a sua cara, tudo no seu tempo. Dá uma olhada. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Vamos falar agora aqui do Grupo CCG Saúde. Aliás, aí pela metade de maio, a inauguração do Hospital Humaniza. Moderníssimo, equipamentos maravilhosos, né? Blocos cirúrgicos
com equipamentos de altíssima geração, né? Os profissionais médicos que atuarão lá também, todos de grande envergadura, grande capacidade. Então, um negócio fantástico está aí estabelecendo para os seus associados o CCG Saúde, né? Com o Hospital Humaniza ali na Ramiro Barcelos, à esquerda de quem desce, quase na Cristóvão Colombo. É extraordinário, é um prédio 0 quilômetro projetado para esse fim. Tá bom? Então, olha aqui, pessoal, preste atenção aqui, tá? Te liga aqui, CCG Saúde. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo seus clientes, como sempre o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com o seu médico de referência ou com especialistas, sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independentemente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas, com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. São mais de 14 especialidades médicas e que, para ter acesso, é só ser paciente desses médicos. Ficou alguma dúvida aí, minha gente? Então entra no site do CCG Saúde e confira tudo por lá, tá bom? Então te liga que é espetacular o CCG Saúde, que amanhã está comemorando 30 anos de fundação. Ontem esteve aqui o diretor médico e presidente do conselho, né, o Francisco Santelena, esteve aqui contando um pouco da trajetória do CCG Saúde, que nasceu lá em Canoas e hoje tem essa dimensão extraordinária, né? Com os seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, todos felizes da vida, porque são contemplados com as suas expectativas de um plano de saúde maravilhoso, tá bom? Vamos adiante, dizendo que a SPCIR Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Tem sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, Praça Otávio Rocha 65, o telefone é o 51-3228-1999 e o site é spcir.com.br. Se você não tem um plano de previdência complementar, te liga, faça, porque senão na hora da necessidade vai sentir saudade, tá bom? Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. Uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. É maravilhoso. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Uva laranja, 100% natural. Ele não tem adição de água, açúcar, nem tampouco conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Há 28 anos, convidados e os nossos comentaristas dessa história de 28 anos do programa Atividade, sempre degustando, saboreando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Por isso que a gente diz, né, também, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. Tá bom? A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Sede em São Paulo bombando, telefone lá é o 11 23 48 4000 e aqui em Porto Alegre, raiz da Auxiliadora Predial, 51 32 16 6100. Site auxiliadorapredial.com.br. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis e carteira de locações, que lhe dá uma tranquilidade absoluta. Você que tem seu patrimônio, né, e vai colocar em aluguéis, Auxiliadora Predial, porque lá, minha gente, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Muito bem. Bruna, eu te pergunto aqui, o que tu me diz como uma alta, especializada, qualificada advogada de direito de família, especializada em direito de família, a pandemia é um argumento para reduzir ou aumentar a pensão alimentícia? Porque a turma tá gulosa. Opa, agora é pandemia, não tô, E aí? E ter tirado a guaiaca aqui, cheio de jararaca nos bolsos? Quando mexe na guaiaca, a coisa esquenta, né, Silvio? A jararaca vem, dá uma picada. Pois é, a gente usa sim e pode usar, né, o advento da pandemia para reduzir a pensão alimentícia. Eu acho que, primeiro de tudo, né, várias pessoas em função da pandemia perderam o seu emprego ou tiveram as questões financeiras afetadas, né, sobremaneira. Então, sim, é um dos argumentos que a gente pode utilizar. O que a gente precisa ter em mente quando pede uma revisão de uma pensão alimentícia? Tanto para reduzir, né, ou para majorar.
sempre se analisa o que a gente chama no direito do binômio necessidade-possibilidade. Ou seja, eu preciso analisar a necessidade de quem recebe esses alimentos e a possibilidade de quem pede esses alimentos, né? Então, dentro desse binômio, eu preciso analisar, bom, eu enquanto pagador, reduzi minha situação financeira, né? Ou estou desempregado. Posso utilizar isso como argumento? Posso. Bom, Bruna, mas eu estou desempregado e não tenho nada, né? Eu realmente estou vivendo agora do meu seguro-desemprego e daqui a 5 meses eu vou ficar sem salário. Bom, o juiz vai levar isso em consideração e vai fixar um valor sobre o salário mínimo. Tá, mas eu não me eximo do pagamento? Não. Não, porque o dever de alimentar, né, o dever do alimentando, que é quem recebe esses alimentos, é maior do que o teu enquanto genitor de sobrevivência. Então, né, aquele ditado que se diz, quem pariu Mateus que embalha. Não sei se é o Mateus, mas enfim, tem que embalar. Então, o que nós precisamos analisar? Primeiro, eu paguei o valor de alimentos, eu tenho obrigação ou dever ou o direito de ressarcir esse valor? Não. A gente diz que o dever de alimentos é irrepetível, ou seja, se eu paguei esse mês e daqui a 5 dias eu consigo reduzir esse valor, eu não consigo receber ele de volta. Então, o valor que foi pago e só passa a valer a partir de uma nova decisão. Bom, eu reduzi a minha possibilidade de salário, né, salarial. A minha empresa teve um baque muito grande e o meu salário diminuiu consideravelmente. Eu posso pedir uma pensão, uma revisão de pensão? Posso. Então, o juiz, dentro dessa tua nova possibilidade de pagamento, vai revisar e vai fixar com desconto em folha e vai fazer uma redução. Isso passa a valer sempre a partir desta decisão. Outra coisa que é importante que as pessoas saibam é que não existe dever de prestar contas. A gente sabe que sempre quando se fala, né, nessas questões de alimentos, nós estamos falando de um extinto casal, né? Ou de um casal que se divorciou e tem filhos, ou que nem chegaram a ter um relacionamento, foi algo fugaz e daí veio um filho. Então, muitas vezes se usa essa prestação de contas ou se tentava usar essa prestação de contas para controlar, né, o que o ex-parceiro, o ex-companheiro, o ex-marido, ex-mulher estava fazendo na administração dessa pensão. Isso não cabe. Tá? Então, o meu dever enquanto não detentor da guarda do filho é alcançar esses alimentos, tenho o direito de revisar a qualquer momento, mas em caso de desemprego vai ser fixado de acordo com o salário mínimo. Então, ninguém fica isento do pagamento de pensão em função de desemprego. Uma alteração em função da pandemia foi que não se faz mais prisão com encaminhamento a presídio, justamente em função da prisão. Então, se mantém assim sobrestadas essas prisões até uma segunda ordem, mas que vão voltar a acontecer. Eu espero que em breve, porque infelizmente no Brasil é uma das únicas coisas que funcionam reter carteira de motorista, reter passaporte e mandar para a prisão. É a única coisa que funciona efetivamente. Mas nem a tornozeleira eletrônica estão colocando? Então, existe uma discussão e existem tribunais que já entendem com o acompanhamento do pai ou da mãe, né? Por que não? Mas acontece mais com o pai, da tornozeleira, mas está se fazendo prisão domiciliar, né? Então, diante de uma pandemia em que a restrição de saídas está, né? Então, dá elas por elas. Mas, em tempos normais, é uma das únicas coisas no Brasil que dá cadeia sem exceção. E Bruno, uma outra pergunta. O que pode a pessoa que estiver pagando, né, esses valores, o que ela pode fazer se ela estiver desconfiada que eles não estão chegando para a criança? Pois é. Já que não tem mais a prestação de contas. Sabe que teve uma decisão bem recente do Tribunal de Justiça Gaúcho de um pai, tá? Que eles eram divorciados e a criança tinha síndrome de Down. E a desconfiança dele é que ele alcançava a pensão alimentícia para a mãe e que ela não estava fazendo todo o acompanhamento fisioterapêutico, enfim. E aí ele entrou com pedido de prestação de contas. E mesmo assim o Tribunal de Justiça Gaúcho negou a prestação de contas, foi para o STJ, relatoria do ministro Sanseverino, que é de Passo Fundo, também que é vanguardista no direito de família, mas também por divergência, mas se manteve a não prestação de contas.
Ou seja, a partir do momento que eu alcanço os alimentos a ti, cabe a ti, enquanto mãe, administrar e zelar pelo bem do nosso filho. Agora, claro, se eu tiver notícia de maus tratos ou algo nesse sentido, aí cabe, de repente, um registro de ocorrência, algo nesse sentido. Mas a prestação de contas em si não é cabível. Entendi. Muito bem, então tá. Essa pergunta que eu te fiz, ela é exatamente relacionada a essa exatamente essa que diz o seguinte aqui, de fazer um acordo extrajudicial para tratar sobre o tema, exatamente isso? Então, muito se como discute, se procede? Muito se discute assim, ó, bom, eu e o meu ex-marido estamos de acordo, nós chegamos à conclusão de que, estou chutando aqui um valor de R$5.000 da conta das despesas do nosso filho e nós queremos então fazer de uma forma mais rápida, menos burocrática, de forma extrajudicial em tabelionato de notas. Pode? Não. Nada que verse sobre direitos de menores de idade ou de incapazes pode ser solucionado, dirimido em tabelionato de notas, mesmo que haja acordo. Então, o que se aconselha? Procura um advogado, redige um acordo, de preferência a Bruna, né? Se quiser, né? Se quiser, eu tô aqui. Mas, enfim, procura um advogado da confiança de vocês e faça um acordo com os dois assinando bonitinho. O juiz vai analisar, vai mandar para o Ministério Público e vai homologar e sai todo mundo faceiro do fórum. Então, não precisa ter sempre uma briga enorme para se discutir questões, porque uma coisa que as pessoas precisam levar em consideração, né? O vínculo em função dos filhos vai ser eterno. Então, se eu posso escolher entre ter uma relação saudável com o meu ex-marido, com a minha ex-mulher, ou viver uma guerra infinita, que ninguém aconselha, né? Então, não pode fazer extrajudicial nesses casos. Muito bem. Então tá. Vamos aqui conversar com a nossa amigona e grande comentarista e especialista em direito de trânsito, a Roxane Ponzi. Roxane Ponzi, hoje mudou muito, a gente paga o IPVA, multas, o que tiver e tal, para ter o seu documento de volta. Hoje isso aí está extinto. Mas está sendo uma missa, o pessoal está reclamando muito, porque nem todos têm capacidade de fazer a impressão, entrar no aplicativo do Detran, sei lá como é que funciona. Então, isso aí virou uma grande encrenca para o pessoal. Antes, você recebia pelo correio, tá maravilha, está aqui o meu documento, recebia o documento, colocava na sua carteira de documentos, qualquer tipo, né, parou lá, batida, balada segura, não sei o quê, apresentava os documentos, estou tudo ok, pago, estou em dia, enfim, agora mudou isso aí. Sim, Silvas, e aliás, mudou já desde o ano passado ainda se conviveu com o documento físico e o documento digital, mas agora especialmente, e falo mais, né, especialmente agora, final de abril, terminou o prazo para o pagamento do IPVA. Lembrando que IPVA e licenciamento não são a mesma coisa, né? O fato de não pagar o imposto não significa que você não possa continuar circulando, exceto aquelas placas 1, 2 e 3, que coincidentemente o prazo do vencimento do IPVA é igual ao prazo do licenciamento. Mas, né, se aproximando deste prazo, muitas pessoas estão meio que desesperadas. Como faço para ter o meu documento, já que ele não chega mais pelo correio? Aquele verdinho, aquele que você botava no porta-luvas, aquele lá não vem mais. A partir de agora, quem quiser ter este documento, né, de forma digital, ele precisa baixar um aplicativo que chama Carteira Digital de Trânsito e aí sim seguir todos os passos. Não é um negócio muito fácil, ainda mais para quem não tem muita familiaridade com a tecnologia. E por conta disso, né, a Associação dos Despachantes, eu não me lembro de qual estado, entrou com uma ação já há algum tempo que obrigou, né, porque antes só seria possível ter este documento através desse aplicativo. Ou a pessoa poderia lá imprimir esse documento em folha A4 e aí sim, coloca no porta-luva e segue o baile. Só que muitas pessoas estavam tendo dificuldade de baixar o aplicativo, baixar esse documento, esse PDF, né, esse documento digital e mandar imprimir. Tem gente que nem impressora tem para isso. E aí essa Associação dos Despachantes entra com a ação e consegue obrigar o Denatran a disponibilizar, então, o documento de forma física. Como eles não queriam mais trazer o documento verdinho aquele, porque é um papel moeda, é caro, enfim, e é toda uma mudança de pensamento do governo federal no sentido de desburocratizar e facilitar, né, a vida do cidadão, embora isso aqui não tenha facilitado muito. Hoje, aquele cidadão que não consegue baixar o documento através do aplicativo pode se dirigir a qualquer CRVA
aquele lugar lá que você troca a placa, né, faz a transferência de propriedade, vá em qualquer CRVA e pagando, se não me engano, acho que são R$9, eles imprimem para você esse documento. A alternativa é pedir para o netinho, para o filho, enfim, para aquele que gosta mais da tecnologia, acessar o portal lá do Denatran e aí sim baixar o documento e mandar imprimir. Aí não precisa pagar os R$9. Mas, para quem não quiser, vai até o CRVA e pede para imprimir. Basta que leve um documento de identificação. O Roxane tem uma divisão de impressão de documento lá no teu escritório, que é magnífico. Não, é mais uma rendinha. Né? Isso é só para os amigos. Eu achei a última maravilha do mundo esse aplicativo, confesso. Baixei, foi tudo fácil. Estou com a carteira digital. Achei o máximo. Eu sou diferente. Eu odiei o tal do aplicativo. Eu achei o máximo. Eu entrei, botei umas 12 vezes a senha, ele dizia que não reconhecia. Não, é complicado. Aqui, ó, só para não dizer aqui, ó, tá aqui ele, ó. Tá? Isso aqui mas não conseguiu acessar ainda. Não, é um sofrimento aqui. Então tu tá no teu dia de sorte aqui com a Roxane. Isso aqui é um sofrimento. Eu vou dar uma ficha pro pessoal do atividade, para não gerar aglomeração lá, né, Silvia? Meu problema, basicamente, é o seguinte, e aí, claro, pode ser uma questão, inclusive, política minha, e eu posso ser criticado por isso, eu entendo, mas tudo que é estatal e digital é mais difícil do que o equivalente privado digital. Vai fazer uma compra no Mercado Livre é uma barbada. Vai entrar em qualquer coisa estatal. Eu sempre disse que qualquer indivíduo que conseguisse pegar o saldo do seu FGTS na internet ganhava em dobro o valor do saldo, porque é impossível. Né? Então, tudo... Ganha vidas, né? Que nem videogame. Não, o cara que conseguia, diz que tem 2 no Brasil que conseguiram, os outros todos desistiram, isso aí ficou... Tô brincando aqui. Mas, Marcelo, o que é importante também, agora que eu lembrei, né? A partir de 12 de abril, houve uma mudança do Código de Trânsito, né? A 39ª lei que alterou o Código de Trânsito. E uma das novidades que diz respeito ao licenciamento é o fato de que hoje, se você for parado em uma blitz, né? Ou não precisa ser uma blitz, uma simples fiscalização, o agente de trânsito que conseguir identificar que a sua carteira de habilitação está ok e o seu documento está ok, você não precisa apresentar nada. Existia uma multa lá que é por não portar documentos, e essa multa ela não vai mais ser aplicada no exato momento que o agente de trânsito pode consultar. E hoje em dia é quase inimaginável existir um agente de trânsito que não consiga consultar. Ele pode até não ter internet, ele pode até não ter o smartphone, o tablet, sei lá eu como é que é necessariamente o instrumento que ele vai fazer isso. Mas ele vai ter o rádio, como ele tinha um tempo atrás, vai passar para o colega, por favor, vê a placa aí, vê se não é roubado, vê se não sei, vê como é que está a carteira de habilitação. Entendo que essa multa não será mais aplicada, ainda que continue prevista no Código de Trânsito. Muito bem. Minha gente, vamos dar uma passada pelo barranquinho, porque está na hora de mexer com as lombrigas, tá bom? Porque tem muita gente que sai para jantar agora, terminando seu trabalho no escritório, consultório, na empresa, né? Todo mundo aí dando uma esticadinha, né? Quem não está no home office, né? Porque tem muita gente que está no home office para fazer truque, né? Quem é trabalhar mesmo, tá? É lamentável. Muita gente ganhando sem trabalhar, em nome de pandemia. Pandemia, para muita gente, está servindo. Outra coisa, doutor Marcelo Matias, só para lhe perguntar uma coisa. O senhor já notou que tem uma imprensa meia coveira, né? Não, eles só falam... Porque hoje ninguém mais morre de infarto, né? de acidente, lamentavelmente, de câncer. É só de Covid. Hoje eu vi um projeto, uma projeção, vou dizer aonde, na Rádio Gaúcha. É verdade. E não estou cometendo nenhum ilícito. E aí a projeção, 400 mil morreram no Brasil. E aí existe um dos jornalistas lá. Mas eu vou te dizer, falando com outros dois, mas vai a 500. Não, eles têm os números já. Eles têm bola de cristal, né? Pedro de Oxum é forte. Então os caras dizem, 400, bota 500, que é o que a Globo quer. A Globo Lixo, ela quer incendiar o país, né? Lamentavelmente. As outras enfermidades não se fala mais dos óbitos. Nós temos diversas enfermidades cujas incidências e cujos impactos foram fortemente reduzidos pela pandemia. A gente teve, por exemplo, em dados oficiais do Estado de São Paulo, 0 mortos por dengue no ano passado, o que é bastante estranho. Nós tivemos em vários locais do mundo uma redução muito expressiva, e quando eu digo muito expressiva, é 99% de redução em mortalidade, por exemplo, por outros vírus como influenza. E agora, eu recebi agora a notícia
de que está tendo um novo surto de dengue no estado de São Paulo. Então é muito estranho tudo isso, porque ao que me consta, um vírus não necessariamente conversa com o mosquito para que o mosquito pare de picar e retorne a picar em outro momento. Então eu sempre acho bastante estranho essas coincidências estatísticas que a gente viu. Outra coisa muito importante é que é uma crítica à forma com a qual as coisas são feitas. A pandemia, ela é uma questão médica, isso ninguém discute. Ela é uma questão que tem impacto social, isso é o mais transparente que é possível, mas ela é um evento político e isso ela não deveria ser. E ela se transformou em um evento político midiático, é um instrumento muito grande. E ele é um instrumento político midiático eleitoral, cuja lógica muitas vezes perpassa questões do pura e simplesmente expor a notícia. É importante isso, por exemplo, eu cito o estado do Rio Grande do Sul, porque na campanha eleitoral para a prefeitura do ano passado, um dos grandes orgulhos do estado do Rio Grande do Sul era que aqui supostamente a conduta era boa por ter tido uma mortalidade menor do que a média do Brasil. Hoje, estranhamente, o estado do Rio Grande do Sul tem uma mortalidade maior do que a média brasileira. Exatamente. Então, talvez tudo aquilo que tenha sido dito em campanha eleitoral não fosse exatamente um fato reproduzível do ponto de vista prático. E eu canso de dizer assim, tem repórteres, e aqui não é um preconceito nenhum contra a profissão, tenho muito orgulho pelos repórteres com os quais eu convivo e comentaristas, mas alguns parecem ser tão cientes do seu próprio conhecimento na área médica que talvez pudessem, inclusive, ir para as UTIs quando faltaram médicos, fazer o atendimento lá. Maravilha, muito bem colocado. Reforço. Fazer um reforço, né? Sabe como é que é? Isso não é prerrogativa só de médico, viu? Eu ia dizer, tem muito advogado, ministro, né? Eu acho que os ministros, muitos políticos, jornalistas, eu até cheguei a sugerir em algum momento em conversas íntimas, vou expor essa conversa pública, que talvez uma UTI na qual somente os políticos, alguns advogados e jornalistas fossem os doutores, talvez pudesse fazer atendimento somente deles mesmos, dos seus respectivos pares. Poderíamos fazer um teste, justo. né, Justiça. Muito bem, vamos adiante, falando barranco, barranquinho, subindo ou descendo a portaria. Olha que barranco, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, tá aí, ó, bombando, 51 anos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Tudo isso comandado por Elson Furino, empresário Elson Furino, tá? Isso lá no Barranco, o Elson comanda todo o complexo, Barranco, Barranquinho. Mas lá no Barranquinho tem o Lepicine, né? Gente finíssima também, sabe tudo. É homem lá de Nova Prata. Então tá, olha, segue, olha esse chopp aí, para com isso, minha gente, por favor. Olha aqui, ó, a teleentrega continua bombando, tá? O pessoal está usando muito ainda, né? Lá no Barranco é o 51 3331 6172, no Barranquinho é o 51 30 28 23 10. Olha o assado de tiras aí, ó. Que espetáculo, hein? Que maravilha. Bom, vamos ter que pegar aí o deslocamento daqui a pouco. Olha essa pizza aí. E tem o parrigeiro, isso aí tudo é no Barranquinho, tá? Se liga, coisa de louco. Então tá, olha aqui, ó. Então agora entra até às 10 e te manda às 11, tá? Aproveita. Aproveita que tá bom. Presencial tá maravilhoso. Isso aí tudo é Barranquinho também. Ó. Isso aí sai de um parrigeiro, meu Deus do céu, com vinho, uma caipira, vodka e tal. Tem um esquinho também, tem essas coisas todas, né? Espumante, o vinho e tal. Aí é brincadeira. Como se diz, bom, nem vou dizer que é tomadinha de cego, eles falam muito, né? Tá bom, então esse é Barranco, Barranquinho, o Barranco subindo, descendo a Protásio, primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Olha só esta costela, chuleta, eu nem sei, não, isso aí é um nome de pô, nem sei, olha, é tudo tão bom que, meu Deus do céu. Então tá, quem quiser pode se mandar lá para o Barranco, Barranquinho fazer essa maravilha de alimentação. Vamos falar dos Simers, né? Está aqui o doutor Marcelo Matias, que é o seu presidente. Aliás, grande gestão. E aqui, doutor Marcelo, não se joga confete purpurina. Quando a gente abre o bico aqui e fala, é verdade. Muito obrigado. Não fizemos média, nada, tudo é com justiça. Nesse momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos
é defender a saúde. Maravilha, bonita mensagem, doutor Marcelo. Vamos falar do Zafre, Grupo Zafre, 86 anos. Olha aqui, ó. Diz aqui uma mensagem do Grupo Zafre, né? A vida acontece quando a gente se encontra. Que espetáculo, maravilha, quando a gente estiver nesta plenitude de se encontrar, o neto com o avô, com os avós, toda, né, a família, os amigos, lá no corporativo, no escritório, no consultório, reuniões no bar, no restaurante, na churrascaria, né? Todo mundo se encontrando, até se abraçando, porque aí pode, né? Tomou as 2 vacinas e tal, a segurança começa a se estabelecer, evidentemente. Mas, por enquanto, respeito aos protocolos, decretos, etc. e tal. Por favor, senão regredimos e entramos num atoleiro de novo, a areia movediça, tá bom? Então tá, vamos ver aí a mensagem do Grupo Zafre, 86 anos. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos adiante aqui com Roxane Ponce, conosco aqui, advogada, a nossa comentarista, especialista em direito de trânsito e todos os temas. Bruna Razeira, direito de família e todos os temas que gravitam na nossa bancada. Estamos também com o presidente do CIMERS, doutor Marcelo Matias. Eu pergunto para o senhor, essa CPI dos medicamentos na Assembleia Legislativa, chegamos até onde? Onde vamos? Resultado que mais ou menos o senhor examina? Olha, eu acho muito importante, porque, afinal de contas, nós estamos agora terminando a segunda onda, que veio com a variante P1, e durante a segunda onda nós tivemos diversas localidades cujas medicações para intubação faltaram, e faltaram por diversas razões, seja porque os gestores não fizeram o que deveriam ter feito, estocando essas medicações, seja porque a indústria deixou de fornecê-las, seja porque os preços chegaram a subir até 2.000% no momento da necessidade. Considerando tudo isso, e para evitar que numa possível onda que venha a se suceder, a gente tenha repetido exatamente os mesmos fatos, é fundamental que a Assembleia Legislativa busque os potenciais responsáveis e oriente o governo para que o mesmo saiba como atuar para evitar que isso venha a acontecer. Foi muito grave o que aconteceu em diversas cidades. O CIMERS, por exemplo, teve que fazer várias viagens ao interior porque os médicos nessas localidades não dispunham de condições, não digo mínimas, porque mínimas sempre tem, mas de condições próximas das ideais, e o próprio governador do estado, em um determinado momento, disse que não adiantava abrir leitos de CTI, porque a mortalidade dos leitos era muito alta, e na prática o que a gente viu é que os leitos estavam abertos, e uma das coisas que provavelmente tenha contribuído para a mortalidade foi justamente a falta de condições ideais. Então, nesse aspecto, eu acho que a CPI vai ser extremamente importante para desnudar eventuais problemas e até para antecipar próximos passos, porque nós podemos ter vencido essa onda da pandemia, mas nós não podemos, sob qualquer hipótese, dizer que a pandemia acabou, porque isso ainda não aconteceu do ponto de vista efetivo. Perfeito. Outra pergunta que eu faço para o doutor Marcelo Matias é a respeito do trote solidário. O trote solidário é um dos maiores orgulhos do sindicato, ele foi criado muitos anos atrás e ele mudou uma lógica que existia nas quais os estudantes universitários, ao ingressarem na faculdade, e em particular na faculdade de medicina, enfrentavam trotes muitas vezes violentos, muitas vezes desprovidos de bom gosto. Eu vivenciei isso, na minha época foi muito boa, mas nós sabemos de casos muito ruins e muito desagradáveis. Não, cruéis. Muito cruéis, inclusive morte em São Paulo, inclusive numa faculdade de medicina aconteceu isso. E aí o CIMERS, durante muitos anos, capitaneou o trote solidário, que é uma reversão completa da lógica de se fazer um trote que seja para diminuir ou para produzir algum impacto negativo para alguém. E, basicamente, os alunos de todas as faculdades, eles disputam entre si um sistema de pontuação no qual o que conta pontos é a quantidade de alimentos que foram doados, a quantidade de roupas pro depósito de alimentos do estado do Rio Grande do Sul. Também eles fazem campanhas de doação de sangue, esse sangue vai sempre ser utilizado
em hospitais. E ao término a gente tem uma coisa muito positiva, que é o estudante de medicina entrando na faculdade e já exercendo desde muito cedo uma forma de solidariedade com o próximo. Então, a gente tem muito orgulho do Trote Solidário. Hoje ele é capitaneado pelo nosso diretor do Núcleo Acadêmico e Médico Jovem, Dr. Vinícius Souza, que é um indivíduo absolutamente brilhante, e ele só cresceu apesar de que agora a pandemia tem nos atrapalhado, mas a despeito da dificuldade que a pandemia produza, nesse final de semana, no sábado, nós estaremos fazendo a segunda dose da vacina para a Covid no sindicato e convidamos todos os médicos que lá estiverem presentes, se quiserem fazer a doação eventualmente de alguma peça de roupa ou de um quilo de alimento não perecível, isso certamente vai ter um bom encaminhamento para o banco de alimentos. Marcelo. Que beleza. Esse é o CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Faça a sua parte, faça a sua doação. Bruna. Silvas, acho que a bola da vez no mundo jurídico é o sistema do Tribunal de Justiça inteiro. Toda a Justiça Estadual Gaúcha foi invadida ontem de manhã por um hacker. Se sabe por conversas de bastidores, enfim, que teria sido um hacker russo que está invadindo o sistema, bloqueando o sistema, e tem termos técnicos para isso que eu não saberia dizer, e a partir daí ele vai pedir resgate. Esse é o usual. Então, desde ontem, nenhum servidor pode se logar ao sistema EPROC, enfim, do Tribunal de Justiça Gaúcho, e os advogados também não. Se tem notícias também que os servidores que estavam logados tiveram informações pessoais, como senhas de banco, imposto de renda, também hackeados. Então, é uma invasão sem precedentes na história brasileira. Teve um ataque parecido com esse em novembro do ano passado no STJ. E eu anotei aqui algumas informações, as comarcas, porque vamos pensar, né? O sistema está totalmente paralisado, mas nós temos réus presos, nós temos questões delicadas como medicamentos, ações de medicamentos, né, que precisam ser autorizadas em 24 horas, nós temos questões com relação a alimentos, então embora os processos estejam suspensos com seus prazos, mas um réu preso, né, questões delicadas de outras ordens precisam ter andamento. Então, a notícia que se tem é que no interior, os juízes estão criando e-mails particulares, Polícia Civil criou e-mail particular, Ministério Público e OAB para fazer esse trânsito de petições para fazer andar, porque a notícia que se tem é que até segunda-feira, pelo menos, está tudo bloqueado. Então, o Tribunal de Justiça conta com o auxílio do CNJ, né? E eu até destaco aqui uma fala do desembargador responsável por esse sistema interno de TI, enfim, que ele diz assim, que é um atentado grave contra a cidadania, porque se trata de inviabilizar um dos poderes, um dos esteios da democracia. À medida que tu derrubas um sistema do judiciário, tu estás cometendo um crime grave contra a cidadania. Eu acho que é isso, né? Claro que eu falo na condição de advogada e impedida de trabalhar, enfim, mas eu tenho várias questões muito mais sensíveis. Por exemplo, alguém que precisa de uma ação de medicamentos e que o medicamento precisa ser ministrado hoje e precisa de uma decisão judicial porque o plano de saúde negou. Então, são questões sensíveis. Até uma ordem judicial para uma criança que está sofrendo um abuso, enfim, precisa ser afastada. Voltamos à época das cavernas, né? Isso, né? Ou seja, o judiciário já agiu já precisou agir dessa maneira. Hoje já estava tudo informatizado, mas por óbvio que tem que tentar sobreviver de alguma outra maneira. Agora mostra a vulnerabilidade e talvez não seja exclusiva do Rio Grande do Sul. Acho que outros tribunais do país podem também ser alvo de ataque, como o próprio STJ foi há pouco tempo. Eu acho que esse problema é um problema maior do que parece e como algumas coisas é interessante, nem tudo é bom que progrida. A gente sabe que algumas coisas, quando progridem, são boas. Por exemplo, a saúde, a qualidade de vida, tudo isso é bom quando progride. Nem todas as coisas são boas quando progridem. E uma das questões que
provavelmente vai progredir, a gente já vê, especialmente em mídia internacional, são os riscos cada vez maiores dos sistemas informatizados serem invadidos, a tal ponto de que, por exemplo, existem chefes de Estado que têm medo de entrar em determinados locais por causa de marcapassos que possam ser atacados por hackers. Então, quando a gente entra nisso, a gente sabe, por exemplo, que os sistemas de saúde são todos informatizados hoje. E os sistemas de saúde têm como uma base fundamental o sigilo. Quer dizer, aquilo que a gente sabe de determinados pacientes não pode ser colocado na rede, porque, afinal de contas, isso fere direitos fundamentais de qualquer um de nós, que é o direito a que a nossa saúde seja uma coisa privada entre nós e os respectivos nossos médicos. Então, a gente vê isso na justiça, apenas me parece que pode ser o primeiro, o segundo, mas certamente não vai ser o último caso que vai acontecer. A gente vê isso com risco maior na saúde, a gente vê isso em processos eleitorais, a gente vê isso em provas, em concursos, ou seja, nós estamos apenas entrando no mundo digital cujas proteções são complexas. Inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande com espionagem digital, de tal sorte que alguns aplicativos eu faço questão de não entrar e quando recebo uma solicitação para entrar, eu pesquiso para ver se o aplicativo tem ou não esse tipo de risco. Inúmeros aplicativos têm esse tipo de dificuldade e, portanto, esse é um mundo que nós vamos viver daqui para frente cada vez mais online. E eu tenho uma preocupação por ter uma filha que vive num mundo muito mais online do que eu mesmo. Então, essa preocupação não é uma preocupação no caso do TJ ou do STJ ou de qualquer um outro, mas a gente tem que imaginar que isso é um processo cuja tendência é crescer com o tempo. E é uma terra de ninguém, né? É uma terra completamente desconhecida, com difícil barreira, proteção, enfim, então realmente eu temo porque, né, vamos pensar assim, um processo de família, normalmente é sigiloso, tem segredo de justiça. Quantos dados vazaram ou podem vir a vazar a partir daí, né? Sem ser alarmista, mas é delicado. É verdade. Pessoas que tomam mais cuidado com isso, eu não sei se vocês já viram isso, mas acho que o Silvas vai me permitir falar isso, mas nossos celulares que têm câmeras e computadores com câmeras, houve inclusive um filme que foi feito em cima, literalmente, de um parece ser verdadeira a história, mas literalmente de programas que invadiam câmeras de celulares, mesmo desligado, de forma a ter acesso não só a dados, como a intimidade de pessoas. Eu apenas quero dizer que esse mundo digital, ele tem seus riscos, né? E esses riscos, sem dúvida, são maiores do que a gente possa imaginar. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o ginecologista Marcelo Matias. Disse-me o telespectador aqui, tá? Ouvi o doutor Marcelo Matias, presidente do CIMES, dizendo que é ginecologista. Realmente o senhor fez uma fala aqui disso. Ele faz uma pergunta aqui interessante, uma coisa antiga, mas que chama atenção, enfim. Numa relação, evidentemente, homem-mulher, como aconteceu com o Mick Jagger, que veio ao Brasil com a sua banda Rolling Stones, e um encontro com a Luciana Gimenez, num tirimbaço, né? Ele engravidou essa senhora, essa moça, e ela engravidou, portanto, teve um filho. Isso é comum nessa atividade, nessa relação homem-mulher, de uma mulher numa relação como ela fez, diz ele aqui, pergunta para o doutor Martins se ela tirou então na loteria com isso aí, com essa gravidez. Não, a gente pode jogar, existe estatística para todos os lados, eu acho que é importante, é interessante a gente conversar sobre a estatística para que a gente possa deixar as coisas mais transparentes, para que a gente possa adaptar, inclusive, a cada uma das situações. Se a gente pega, por exemplo, um casal cuja idade seja avançada, vamos dizer, uma mulher que não esteja na menopausa ainda, mas tem uma idade suficientemente alta a ponto de seus ciclos menstruais já estarem alterados, o índice de fertilidade é muito baixo. Acima de 52 anos, por exemplo, naturalmente, os relatos de gestação são extemporâneos, são raros, eles existem esporadicamente e eles fazem parte da estatística e não da regra. Ao oposto, com casais mais jovens, e a juventude da mulher é mais importante, mas não exclusivamente determinante na gestação, a juventude de ambos faz diferença, mas da mulher mais.
a gente tem riscos de gestação que são proporcionais à época da relação sexual, ao período no qual ela teve a relação, o período no qual ele teve a relação, a fertilidade de um, a fertilidade de outro. Mas o que a gente pode dizer só um pouquinho, doutor, mas a fertilidade masculina é diferente da feminina? Ela é completamente diferente. 40% das causas de infertilidade são masculinas e as outras, mais ou menos 40, 50 são femininas e em parte são dos dois, porque infertilidade é sempre uma doença conjugal. Todos nós somos inférteis isoladamente. A gente vai ter a fertilidade quando entra em contato com outro ser humano de sexo oposto. Perfeito. Então, o que acontece é que eu posso, por exemplo, pegar a média, que seria o seguinte: num mês normal, com relações sexuais normais, aproximadamente 20% a chance de engravidar. Ao longo de um ano, somando 20% mais 20%, porque cada mês é 20%, e é importante dizer que não é cumulativo. São 12 meses. Nós são 12 meses, nós não vamos ter 100% em 5 meses, porque é 20% isoladamente em cada mês. É estanque. Aproximadamente 85% dos casais vão engravidar ao longo de um ano. E justamente por isso, nós só consideramos que um casal é potencialmente infértil se ele tem relações contínuas, porque não dá para ser relações extemporâneas, após o período de um ano, e a gente investiga após isso em casais até os 35 anos. Aí tem uma coisa maior, mas ela deu a sorte, ela estava num período fértil, ele certamente tinha uma quantidade de espermatozoides suficiente para produzir a gestação. E há um detalhe que, vamos tirar a questão da esperteza, as mulheres têm no período periovulatório, do ponto de vista fisiológico, um ambiente hormonal que as predispõe a maior para terem relações sexuais. Perfeito. E isso explica o fato das mulheres acabarem tendo relações extemporâneas ou até relações com os próprios parceiros com uma maior intensidade e qualidade no período periovulatório. É um dos remanescentes que os seres humanos têm dos nossos instintos. Nós temos dois grandes instintos, né? A preservação do indivíduo, nós vamos nos defender em caso de dificuldade, e temos também a preservação da espécie. Portanto, é uma coisa que as mulheres acham que estão fazendo exatamente porque planejaram, os homens da mesma forma, mas na realidade existe uma questão por trás, que é a preservação da espécie. Tudo animal, então, né? Um pouquinho. Eu fiz um erro, na verdade, nesse aspecto, que nós planejamos tanto ter uma filha, no caso, eu e a minha esposa, que a gente tirou um pouco dessa naturalidade. Então, a gente programou demais. Mas eu tendo a recomendar para as pacientes que façam as relações sexuais da maneira mais natural possível e evite a doença que eu fiz, que era uma coisa calculada, de tal sorte que num determinado momento a gente estava mais preocupado com o resultado do que com o ato em si. Então a gente tem que tomar sempre cuidado. Naturalidade. Agora corre atrás, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, mas nós tivemos uma felicidade, temos uma filha maravilhosa e foi fruto de amor, portanto é muito bom. Muito melhor que no caso do Mick Jagger. Pois é, esse foi brincar, foi dar uma pimbada e deu. Mas ela ganhou na loteria, eu acho, porque ele deve receber, um guri dela lá deve receber uma pensão maravilhosa. Mas ele foi primário, né? Se eu sou um indivíduo como esse, até por uma... E acho que nós estamos na televisão, nós temos a obrigação de dizer isso. Não há qualquer justificativa para um indivíduo, qualquer que seja, mas especialmente ele, ter relações com uma mulher que ele desconhece sem a utilização de preservativo. É verdade. E vamos esquecer a gestação aqui, nós estamos tratando de uma coisa muito importante, que são as infecções sexualmente transmissíveis, às quais ambos estavam expostos. Mas, doutor Marcelo, sabe que essa banda aí tem fama, né? Ele podia estar meio injetado, nem se lembrou de preservativo. Né? Pois é, sabe que essa banda é impressionante, porque se a gente olhar o guitarrista, é um indivíduo que muito provavelmente... Eu não sei quem é que tem uma capacidade de sobrevivência maior, se é ele ou se é a rainha da Inglaterra, porque ambos teriam todas as justificativas do mundo para... A impressão que eu tenho é que pós-Covid vão sobrar os dois, aí um vai olhar para o outro e vai dizer assim, só nós dois... Vamos procriar então. Vamos adiante. Maravilha, doutor Marcelo Matias. Eu vi que a Bruna Razeira e a Roxane ficaram... Atentas, ficaram atentas. Vamos falar aqui, olha aqui, minha gente, Dia das Mães. É um momento singular, né? É uma data lindíssima, maravilhosa, a mamãe, às vezes tem as suas mães, então presta atenção na mensagem que eu vou passar, para que você comemore o Dia das Mães aí, numa situação completamente original, tá? Eu falo de velejo no Guaíba, tá bom, minha gente? Olha aqui, ó, sorteio Dia das Mães, Olha aqui, ó, velejo no Guaíba e Swan Hotel, em parceria para aproveitar o convívio com sua mãe ao máximo.
Já pensou em passar a noite numa suíte do Swan Hotel, almoçar lá e depois curtir um super passeio de veleiro pelo Guaíba à tarde? Olha só, olha o filme aí que eu estou passando, a mensagem do Velejo no Guaíba. Então, aproveite que a hora é agora. Olha a imagem, o cenário, né? A gente, às vezes, tem pessoas aqui em Porto Alegre que nunca fizeram um passeio desse, por incrível que pareça. Olha aqui, ó. Então, aproveite que a hora é agora. Os sorteios são 2 hospedagens no Swan Hotel Porto Alegre, com café da manhã e almoço, bebidas não incluídas, tá? E 2 passeios no Velejo, no Guaíba, nos dias 26 e 27 de maio. É uma proposta completamente diferenciada, original, tá bom? Vai dormir no hotel com tua mãe, tá? Família lá, enfim. Acordam, tomam café, porque outras pessoas podem fazer esse tipo de programa também, dependendo do sorteio, né? Vai dormir no hotel com a tua mãe, acordam, tomam café, curtem o hotel, almoçam juntas e às 15 horas vão para o passeio velejando pelo Guaíba. Olha só, olha a usina do gasômetro ali. Para participar, presta atenção, seguir as páginas @Velejo no Guaíba e @Swan Hotéis no Instagram. Curtir o post do sorteio e marcar um amigo nos comentários. Telefones para falar com a Priscila Dávila. Telefone 51 999, está aí no seu monitor. 25 27 18, Priscila Dávila. Então, de novo, para você entrar em contato. 51 999 25 27 18. É um baita programa, sua mãe vai ficar encantada. Vai ser o melhor Dia das Mães, porque a originalidade da proposta, do passeio, do presente, minha gente, é maravilhoso, tá? Então, vamos para o sorteio, que é espetacular. E também, se não for pelo sorteio, vale a pena programar isso aí. O Swan Hotel, espetacular, tá? Velejo, te liga. Será que vão dizer que é marmelada se algum dos comentaristas ganhar? Não, mas aqui já tem pessoas aqui que pois é, já vou seguir, já vou seguir lá. Então tá, olha aí, já está, a Roxane Ponce já está achando que é um passeio espetacular. Com certeza. Já vai ingressar, tá? Então te liga aí, tá, minha gente? Então tá, vamos adiante ainda. Nós vamos falar agora da Elevato, a rede de lojas Elevato, o Grupo Elevato, né? Olha aqui, a Elevato tem um orgulho, mas orgulho mesmo, tá bom? Em ser a maior rede de acabamentos para a construção civil do estado do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, muitas importadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. É um negócio fantástico, a responsabilidade é o que oferece a Elevato, né? Comandada lá pelos empresários Írio e Arcione Piva. Telefones 51 31 03 9493, que é o da Matriz, e 51 23 12 43 74 é o geral. Site elevato.com.br. Assista uma mensagem do Grupo Elevato. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Vamos ligar. Agora nós vamos falar, sabe de quem? É outro grupo, é o Grupo Elevato, agora é o Grupo Di Paolo. Aliás, o Paulo Jeremia, que é o líder do Grupo Di Paolo, empresário, outro visionário, estará aqui no programa amanhã, tá bom? O Paulo é um artista, né? É um ator, porque ele participa do filme do Grupo Di Paolo. Então é extraordinário. Olha aqui, ó. Di Paolo está de cara nova. Ó, tá bonito demais. A mudança na identidade visual reforça a ligação com a culinária da Serra Gaúcha. Comida autêntica, com a essência artesanal que mexe com os sentidos, resgata lembranças e cria novas memórias. Pratos com toque caseiro da nona, feitos para saborear com a alma. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul,
e também no Recanto Maestro. Sem falar em osso, né? Nós vamos falar em São Paulo, vamos falar em Santa Catarina, Itapema, vamos embora. É só coisa boa. Então te liga agora nesse filme maravilhoso, que eu tenho certeza que no próximo Oscar, o Di Paolo, Paulo Jeremias, o Roxane... Vai ganhar o... Ele certamente vai estar disputando, vai estar no tapete verde. Então, e amanhã ele vai estar aqui e vai explicar quando é que ele embarca para Los Angeles, né? Hollywood e tal. Não. Então vamos ver aí, Ana. Manda ver. Olha a pinta. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, voltamos aqui no Atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo. Eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa que eu tenho o maior carinho. É um amigo de longa data, dezenas de anos, viajamos junto, fizemos cruzeiro, fizemos viagem para São Paulo, feiras, etc. e tal, Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção, Anamaco, FECOMAC, e um parceiro, um irmão, frequentou minha casa, frequenta dele, gente finíssima. Eu estou falando do empresário Romeu Mazeiro. O Romeu Mazeiro está nos assistindo aqui, me cumprimentando pela volta ao programa. Muito obrigado, querido amigo, tu é fora de série, meu irmão do coração. E ele manda dizer aqui também, Marcelo Matias, me cumprimentando pelo retorno diz aqui, ó, parabéns pelo retorno, meu irmão. Parabéns pelo retorno, meu irmão. E diz mais aqui o Romeu Mazeiro. O Marcelo Matias é fera. Poxa, mas que orgulho. Fico muito feliz, só tenho a agradecer. Não só por estar nos assistindo, mas por qualquer tipo de referência positiva. Muito obrigado, de verdade. Esse é Romeu Mazeiro. Esse sabe a cabeça que tem piolho. É muito avião, inteligente o Romeu Mazeiro. Que legal. Grande figura. E é um grande amigo, grande personalidade, grande caráter. Só coisa boa. Então tá. Roxane Ponce. Sobre algumas novidades, eu até brinquei com o Silvio quando ele estava apresentando, né, que eu tenho trazido a conta-gotas aí as modificações do Código de Trânsito, que passaram a valer desde o dia 12/4. Uma delas que vai ser interessante para as pessoas, né? Porque a verdade é que sempre quando fala em lei, mudança de lei, todo mundo pensa que são coisas negativas. É mais um encargo, é mais uma multa, é mais isso, é mais aquilo. Mas nesse caso específico, trouxe uma modificação em relação à tal da pena de advertência. Certamente alguns já devem ter recebido, isso circula de tempos em tempos na internet, no WhatsApp, né, a tal da pena de advertência, que a pessoa tem direito a pedir a pena de advertência. A pena de advertência já existia antes, né, na redação anterior do Código de Trânsito, só que ela era o que a gente chama de poder-dever da administração. Ela poderia ser concedida ou não. E com essa alteração de 12/4, a partir de 12/4, ela passa a ser um dever. Ou seja, toda vez que o cidadão cometer uma multa leve ou média e que não tenha cometido multas, no geral, nos últimos 12 meses, a administração ela tem a obrigação de converter aquela penalidade em uma multa de advertência. O que isso significa? Não vai ter que pagar e não vai ter pontos registrados na carteira. Mas aí tomou uma multa depois disso, vai voltar aquela anterior? Não vai voltar. A verdade é que, se você for do Rio Grande do Sul, por exemplo, essa multa, mesmo que convertida em advertência,
vai lhe retirar a possibilidade do desconto lá do bom motorista e do bom cidadão, tá? Mas para fins de ter que pagar no licenciamento essa nova infração, isso não vai mais existir. O Detran já sinalizou que ele vai expedir as notificações, né, mesmo nesses casos. A pessoa pode fazer a indicação de condutor, quando não for ela que estiver dirigindo. E aí, no momento que for aplicar a penalidade, ou seja, que for enviar a multa com aquela guia para pagamento, é ali que o sistema vai verificar se a pessoa recebeu multas nos últimos 12 meses e aí fazer a conversão. Pode também a pessoa, se quiser, né, apresentar uma defesa nessa primeira notificação e dizer, olha, né, eu faço jus ao direito lá de conversão para pena de advertência. Mas isso é uma notícia positiva e tomara que as pessoas, né, ao saber do seu direito, exijam, caso ele não venha a ser cumprido de forma espontânea. Muito bem. Aí a Roxane Ponce fazendo um depoimento importante. Agora nós temos 10 minutos, eu vou ocupar um pouco desse tempo e eu quero a opinião dos 3 companheiros de bancada aqui, Marcelo Matias, médico, presidente do CIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a Bruna Razeira, advogada, especialista em direito de família, e a Roxane, advogada de direito de trânsito. Mas isso não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Vereador da capital vai ter que devolver R$41 mil, quase 42, para o Estado, onde ele recebeu indevidamente. A pergunta que eu faço para vocês é exatamente essa. Vem cá, minha gente, como é que todos os dias está se descobrindo falcatruas, né? De políticos, enfim, etc. e tal. Todos os dias. O gato maior está livre aí, até para ser candidato. O maior vigarista da história da unanimidade, da humanidade, num governo do mundo, tenho certeza, foi o senhor Lula. Esse é gato, é um 7-1 nato, vigarista, tramposo, enriqueceu às custas do Brasil, mandou dinheiro para os seus comparsas de política, está compreendendo? Cuba, Venezuela, Bolívia, lá para a turma aquela lá, mais escura, foi tudo complicado, sabe como é? Tomaram o dinheiro do Brasil e nunca mais volta, é fundo perdido. Mas, enfim, aí esse vereador, eu vou dar o nome dele, que é Alexandre Bobadra, servidor da SUSEP, deve restituir 40.300 ao Tesouro do Estado. Decisão é da Secretaria da Administração Penitenciária. Esse é o sujeito que ganhou na Câmara de Vereadores, que foi eleito, mas seguiu ganhando. Pô, o cara não está... Que representante popular dos seus eleitores é esse que faz isto, pô. O sujeito tem que ter consciência, eu não posso botar a mão no cofre, não posso fazer coisa irregular, não posso receber de 2 fontes. É vereador, quer ficar na SUSEP, fica na SUSEP, quer dizer, se propôs a ser vereador, foi eleito, apaga o outro não vai levar, mas não, vai levando até dar o estouro. Perde o prestígio, né? Pessoal, os seus eleitores ficam cabreiros, peraí um pouquinho, votei no homem errado. O que me diz, Marcelo Matias? Eu acho que os políticos têm a obrigação de dar o exemplo, porque, afinal de contas, eles não têm mandatos que sejam exatamente pessoais. Eles têm mandatos pessoais, mas que foram lhes concedidos democraticamente pela população e, portanto, eles precisam respeitar esse voto. Se a legislação o proíbe de fazer o recebimento por 2 fontes e ele segue recebendo, no meu entender, ele deveria não só devolver o dinheiro, como talvez de maneira mais correta abrir mão do seu mandato. Essa é uma questão extremamente importante, existem determinadas categorias que têm a possibilidade de seguir trabalhando e vou citar o exemplo do Dr. Tiago Duarte, deputado, que enquanto vereador, e foi por, se não me engano, 4 mandatos, ele fazia plantão à noite no Hospital Presidente Vargas junto comigo. E simplesmente, para receber o seu salário, ele recebia o salário trabalhando e fazendo plantão. Portanto, eu acho que as pessoas precisam receber por aquilo que a legislação lhe faculta. E não acho que tenha sido esse o caso, até porque se isso tivesse acontecido, não sou advogado, tenho até medo de falar de legislação diante de especialistas, mas tenho certeza que não foi o caso, porque senão ele não teria tido que devolver o dinheiro. Perfeito. O que tu me diz, Roxane Ponce? Eu andei lendo, me parece que ele teve dificuldade também em relação com a prestação de contas da campanha, né? Que teve... Não foi só esse fato específico. E eu concordo com o Marcelo, porque a história da mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E eu acho que por uma questão de cidadania, talvez o melhor realmente fosse abrir mão do mandato. Por quê? Porque se perde a confiança daquele que votou,
né? É o exercício de um cargo público que envolve dinheiro público e dinheiro público é de todos. Então, mais do que nunca, quando há uma quebra dessa confiança, né, talvez o mais adequado fosse realmente pedir para sair. Mas isso não é uma regra, não acontece, né? Aliás, eu acho que eu só vejo isso lá nos países, né, de olhinho puxado, que o pessoal começa a fazer assim, né? Ai, desculpa. Mas isso aqui, infelizmente, não acontece. Não, tem países que eles tiram a mão do cara. Ainda? Bota a mão no corpo. Pega a Ásia, especificamente em alguns locais. Já fica sem, não pode assinar, se ele, fica difícil. Bruna Razeira, sintetizando. Eu acho que a partir do momento que tu te candidata a um cargo público, básico, que tu saiba o que tu pode, o que tu não pode fazer, o que é compatível, o que é incompatível com a tua função. Isso é primordial. Então, assim, a alegação de que ele não sabia, ele não merece nem ocupar o cargo que ocupa. Não procede. Sabia que estava na contramão. Então, assim, o que mais nos dói é saber que nós temos uma crise moral, ética, enraigada e que, infelizmente, se tu olhar para trás, me parece que isso só se arrasta ao longo dos anos. Então, eu concordo. Eu acho que o mal deveria ser cortado pela raiz e usado como exemplo. Tu tem dever moral, ético e, inclusive, como candidato a saber quais são as funções, quais são os impedimentos e sofrer penalidade por isso. Mas aí a pessoa não sabe por que ela não devolveu já. Por que precisou que se apurasse, Exato. né? Mas se fazendo de salame. É difícil. Mas, enfim, não conheço o caso, a gente só sabe pela imprensa, aí né? Na imprensa toda, é dado o nome dele, seu partido, sigla partidária. Vinhos do Mundo Importadora. Olha aqui, Combos. Olha, tem Casa Silva lá. A linha Casa Silva é espetacular, os chilenos, né? Mas tem vinhos do mundo inteiro, né? Em Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Você sabia que dá para curtir aí uma experiência única visitando as principais regiões vinícolas da Europa? Sem sair de Porto Alegre? Pô, mas como? Vai passear nas lojas de vinhos do mundo. Encontra tudo que é rótulo, tudo que é país, todas as nacionalidades. Só coisa boa. Combos, preços no assoalho. Olha aqui, tem descontos beirando 50%. Olha, é um negócio. E vinho de primeira grandeza, né? Não é vinho canção, não é cabeça de touro, é vinho de primeira grandeza. Olha aqui, Então, na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe uma loja Vinhos do Mundo e viva estas sensações. Alô, Ana, vamos lá para a Cristóvão Colombo. Tá aí. Estacionamento, segurança e atendimento altamente especializado. Só tem gente atendendo em Vinhos do Mundo nas suas 3 lojas e gente competente, qualificada para lhe direcionar, lhe aconselhar, responder perguntas. Eu vou fazer um prato assim, qual é o vinho melhor para harmonizar com esse prato, com aquele. Tem delicatessen, tem acessórios para sua adega, só coisa boa. Espumantes, champanhes, vinhos branco, tinto, rosé, só coisa boa. Aí nós chegamos na Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Também estacionamento, como você vê, segurança aí é STV, e o atendimento singular, aquele, como eu digo. Daqui a pouco vão ter os jantares harmonizados, né? Quando voltar aí, quando se puder fazer, né? Tá chegando a hora. Vinhos do Mundo faz cada jantar, minha gente, com grandes chefes de cozinha, espetacular. Chegamos no bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. As mesmas condições das outras 2 lojas que você já assistiu aqui. Então, Vinhos do Mundo Importadora, telefone 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. Deixa eu, falando em falcatrua, na Assembleia Legislativa está correndo lá um processo de um deputado, que eu não vou dizer o nome agora, porque eu não me lembro, não me ocorre, não sei se você sabe, que ele também levou os funcionários do gabinete dele para pintar a casa, fazer piso, bota azulejo, bota porcelanato, carrega o lixo, a moça leva as crianças para o colégio, a secretária. Porra, os caras também têm minhoca na cabeça, né? Eles acham que ninguém está enxergando, aí dá uma encrenca com o funcionário, a funcionária foi lá e dedou. Derramou todo o leite. Tu quer guerra? Então foi lá e botou na mesa. Eu acho que esse deputado, que não me ocorre o nome, é por isso que eu não estou declinando. É Rui Irigaray. Rui Irigaray. Rui Irigaray. Esse eu acho que vai ser cassado pela dimensão do ato irregular, ilícito que ele cometeu. Não pode pegar os funcionários que estão recebendo da Assembleia Legislativa para trabalhar na casa da sogra. Para um pouquinho. Brincadeira tem hora. Ele foi eleito deputado, está lá para levar o pessoal para casa para trabalhar para ele.
O que parece que ele utilizava o horário, em função da pandemia, ele montou um gabinete na casa da sogra. Home office, tá bom. Isso. Home office, ficar pintando a casa. Na casa da sogra. E aí, então, todos os assessores eram utilizados para a reforma do então gabinete. Eu sei. Me engana que eu gosto. Conhece isso? Não? Delicado. Marcelo Matias. Eu não conheço o caso. Fechamento do programa. Não, se é o fechamento do programa, eu não me sinto apto a falar sobre um assunto que eu Não, mas desconheço. dá um tirinho. Não, eu acho que se comprovada qualquer fraude, as pessoas têm que ser responsáveis pelas fraudes que executaram, sem a menor dúvida. Porque, doutor Marcelo Matias, é comum, a gente está vendo na Câmara Federal, no Senado, é para lá, é para cá, só sacanagem, pô. Os caras não aprendem que não dá, que a coisa está fechando o cerco, está fechando o cerco, está fechando... Outra coisa, o Clube dos Militares, um general, deu um recado bonitaço aí contra aquela turma lá, a capa preta aquela lá, que estão pagando, né, defendendo, tirando o Lula da cadeia, etc e tal, pagando os cargos que ganharam, né? Especialmente do governo Lula, Dilma e Michel Temer. Esse Alexandre de Moraes aí está pagando a nomeação do Temer também, né? O Alexandre de Moraes, ao que me consta hoje, a gente sempre tem medo de falar do STF, o que mostra que não vivemos numa democracia, né? Se vivêssemos numa democracia plena, a gente poderia falar de um ministro do STF sem ter qualquer tipo de risco. Entretanto, ao que me consta, ele mandou uma notificação judicial para que mais um deputado, venha se explicar no famigerado processo do fim do mundo, como diz um outro ministro do STF, que é o Marco Aurélio, que é o processo que está sendo feito, no qual o STF é vítima, investigador e juiz. Portanto, me parece que o STF é um lugar exótico, que sempre foi bem interessante quando eles fizeram a proibição dos cultos. O que me pareceu ali, eu tenho muito medo de falar isso, mas eu tenho incontinência verbal, sou impedido por mim mesmo de fazê-lo, que me parece que eles estão querendo evitar cultos pelo fato de que eles são basicamente uma religião politeísta, no qual a gente tem 11 deuses, cujo livro principal não é nem a Bíblia nem o Alcorão, mas infelizmente também não é a Constituição Federal. Então, nesse aspecto, eles podem tudo sem responder a absolutamente ninguém, o que me parece fere aquilo que deveria ter. Não sou advogado, mas algo que me parece fere a harmonia entre os poderes. E o que o general do Clube Militar fez foi chamar a atenção para o artigo 142, que mesmo eu como médico, eu conheço, que é o poder moderador, mas eu aqui digo publicamente que eu duvido que o presidente faça uso desse artigo para se defender dos ataques do STF. A gente, o presidente não está mandando, quem está mandando é o STF, virou invertendo. Cara, eu não sei em quem vocês votaram por STF, eu acho que eu não votei em nenhum deles. Nem eu, mas pois e eles acabam mandando. Pobre Jair Messias Bolsonaro. Bom, minha gente, vamos embora, agradeço a presença de Marcelo Matias, presidente do Simers, Bruna Razeira e Roxane Ponce. Como há 28 anos acontece, amanhã, 19 horas, nós temos mais um encontro. Mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.